Olá, meu nome é Rodrigo Brilhante e este aqui é o seu canal Visão Bíblica. Dica de estudo. Quando você estiver estudando a Bíblia, procure enfatizar os versículos-chave do livro que você estiver lendo. O versículo-chave é aquele que vai mostrar o propósito do livro. Ele vai te dar um direcionamento do livro que você está lendo. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 1, vai mostrar o versículo-chave. Nessa situação, nessa ocasião, o versículo-chave se encontra no começo do livro. Olha só o que diz aqui, Provérbios capítulo 1, do 1 até o 4. Ele vai mostrar o propósito do livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Perceba que nesses versículos ele mostra o propósito do livro. O versículo 2 mostra um propósito intelectual, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. O versículo 3 vai mostrar o propósito comportamental, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E o versículo 4 vai mostrar que o livro de Provérbios é para todas as idades, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Nessa situação de Provérbios, o versículo-chave está no comecinho. Outro exemplo também, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Aqui a gente vai ver o versículo-chave no começo do livro. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse aqui é o versículo-chave para a gente entender o livro de Mateus. Ele começa a falar aqui que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. Você já se perguntou por que Mateus, ao escrever isso aqui, ele colocou Jesus sendo filho de Davi primeiro e depois de Abraão? Nós sabemos que na história, em Gênesis, primeiro aparece Abraão, só depois, lá para frente, vai aparecer Davi. Mas por que ele inverteu aqui? Por causa do propósito do livro de Mateus. Mateus capítulo 1 até o capítulo 16, o propósito de Mateus é apresentar Jesus Cristo como rei, o filho de Davi. Mas porque os judeus rejeitaram Jesus Cristo no capítulo 16, então do 16 até o 28, ele muda o foco. Começa a apresentar Jesus Cristo como filho de Abraão, o filho do sacrifício, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. O foco então primeiro, Jesus como rei, depois Jesus como sacrifício. Mateus capítulo 1, versículo 1, o versículo-chave do livro de Mateus. Só que às vezes o versículo-chave ele não está no começo do livro que você está lendo. Às vezes o propósito vai ser mostrado no meio ou às vezes até mesmo no final do livro. Olha só este exemplo, do livro de João. Abre aí em João, no finalzinho desse evangelho. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Esse é o versículo-chave, esses dois aqui são os versículos-chave do livro de João. Ele vai mostrar o propósito, por que João escreveu esse evangelho. E ele vai dizer aqui: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, depois de escrever todo o seu livro, no finalzinho aqui ele coloca o propósito do livro. Jesus, ele relata aqui que Jesus fez muitos milagres, muitos mesmo, mas ele escolheu apenas 7 milagres e registrou aqui no Evangelho de João. Daí ele fala que, olha, esses aqui que eu registrei tem este propósito, para que vocês possam crer no nome do Filho de Deus. João revela o propósito do seu livro nesses versículos. E você, lendo esse versículo-chave, você vai entender o porquê de todo o livro. Um outro exemplo bastante conhecido é o livro de Atos. O versículo-chave do livro de Atos é Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo do livro de Atos, ele vai nortear o seu estudo dentro deste livro. Porque aqui ele tem 3 divisões, esse versículo apresenta. Que o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando você estiver lendo, você vai perceber que
que o Evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, do capítulo 1 até o capítulo 7. Depois o Evangelho chegou às regiões da Judéia e Samaria, que é do capítulo 8 até o capítulo 12. Do capítulo 13 em diante, até o capítulo 28, você vai ver o Evangelho sendo pregado até os confins da terra. Então, quando você estiver estudando a Palavra de Deus, procure o versículo-chave. É ele que vai dar um norte no estudo do livro que você estiver lendo. Mas talvez você vai precisar de alguma ajuda para você identificar qual que é o versículo-chave daquele livro. Então, alguns materiais podem te ajudar. Talvez você pode fazer o uso de um manual bíblico. Ele vai te ajudar você a ter essa visão também do versículo-chave. Vai mostrar muitas coisas para você ali também. Você pode também fazer uso do livro de um guia da Bíblia. Ele também vai te guiar nessa visão. Você também pode fazer uso do livro de estudo panorâmico. Ele vai te ajudar, livro por livro, olhando autor, pano de fundo do livro e também o versículo-chave. Então, mãos à obra. Pegue a sua Bíblia e bora lá!